Meu grande amor é um lobisomem, capítulo 5 e último. Olá, sou Jennifer, mas me chamam de Jenny. Eu sou a caçulinha do casal Misael e Santa. Diferente do que pensam, eu não sou mimada. Ah, tá bom, eu sou. Meu pai mimou a todos os filhos, viu? Todos os filhos e todos os netos, de maneira igual. Hoje tenho dois sobrinhos: Alvo, filho da minha irmã Linda com Guilherme, e Henrico, filho da Isabel e Cris, ambos com 2 anos de idade. Maggie e Lo ainda não tiveram bebês. E Linda ainda está sozinha. Por que é importante? Porque quando a gente se reúne em família, todo mundo questiona minha solteirice e eu mudo meu foco para Linda, que também é solteira. Não é justo, eu sei, mas eu adoro ser solteira. Estava terminando a escola, já tinha meu próprio negócio, inclusive com 2 funcionárias. Eu, aos meus 18 anos, eu já tinha uma empresa no valor de R$ 200 mil, com um faturamento não menor que isso. Então, quando eu ia para casa, eu queria descansar, para correr e voltar no dia seguinte, e começar tudo de novo. Parece clichê, mas eu não tinha tempo para nada. E estava nesse dia preparando uma encomenda grande, porque tinham 3 festas a serem atendidas. Seriam mais de 5 mil docinhos, 4 bolos e muitos, muitos, muitos personalizados. Sim, eu fazia doces personalizados e adorava. Inclusive, para essa encomenda, eu chamei 2 irmãs, a Maggie e a Lu, para me ajudarem. Linda, eu sabia, era mais ocupada do que eu. E ficamos até as 21 horas, fazendo docinho, esperando para que eles secassem, para no dia seguinte da festa eu finalizar eles. A questão é, a grande questão é, não dava tempo de irmos para casa. Pedi um lanche para corrermos ali mesmo. Dali mesmo. Alguns minutos depois, a campainha chegou e eu fui verificar. Um rapaz, ainda de capacete, apareceu na câmera. Peguei o interfone e perguntei: quem é? O lanche. Já está pago, pode deixar aí que eu já pego. Ok. Está aqui na soleira. Muito obrigado, moça. E desliguei. Já estava indo na direção da porta, quando, mais uma vez, a campainha tocou. Peguei o telefone mais uma vez. Era um motoqueiro? Pode deixar aí que eu já pego. Moça, por favor, pode abrir a porta? Tem um bicho enorme aqui na esquina e, antes que ele terminasse a frase, eu cliquei na trava da porta. Minhas irmãs ouviram a conversa pelo interfone e saíram pela porta do fundo, em busca do animal enorme. Sabíamos que poderia ser um canis. O rapaz entrou. Estava tremendo. Peguei um copo com água e ofereci a ele. Ele mal segurava o copo com as mãos. Busquei um pedaço de bolo e ofereci a ele. Depois passei um café. Moça, assim fico mal acostumado, disse ele, ainda tremendo. Então, levei tudo na brincadeira. Então não fique, disse a ele, brincando. E continuei. Estou só tentando melhorar o seu humor. Está conseguindo, disse o rapaz, ainda tremendo. Olhei séria para ele. Você está me paquerando? Disse a ele. Eu estava brincando, claro. E continuei. Você entrou aqui assustado. Como pode? Agora está me paquerando. O rapaz sorriu e disse: moça, você me ofereceu água, café, bolos. Eu não quero mais ir embora, nunca mais. Finalmente o rapaz estava sorrindo. Eu revirei os olhos, brincando. Pelo menos o medo dele passou. O rapaz ficou ali mais uns minutinhos e, vendo que o perigo havia desaparecido, ele foi embora. E então meus irmãos se aproximaram e nos falamos. O que era? Perguntei. Lohane disse: um lupino. O quê? Por que um lupino veio aqui? Por que não veio como normal? Perguntei.
porque não queriam socializar. Jenny, eles queriam um pergaminho. Corremos risco aqui, eu disse. Vamos entrar em contato com a ordem. E eles concordavam. Claro que eu preciso de uma aprovação do meu pai. Jamais a gente poderia dar um passo desse de entrar em contato com a ordem sem antes falarmos com o nosso próprio alfa. Mas eu explicaria para o meu pai no dia seguinte, cedo. E foi assim. No dia seguinte, cedo, muito cedo, logo cedo, bem cedo, encontrei meu pai antes de seguir até o CEAGESP e expliquei o acontecido da noite anterior, com riqueza de detalhes. Meu pai, homem incrível, prestou atenção em cada palavra, analisando-as enquanto bebia seu café quentinho. Depois que contei tudo, ele então disse: Vamos sim chamar a ordem. Você está certa. Ela saberá como lidar com isso. Ô pai, perguntei. E onde chamamos a ordem? Meu pai colocou a xícara de café sobre o balcão e disse: Vou enviar um e-mail contando o que aconteceu para o escritório central em Nova York. E saberão o que dizer, saberão como nos orientar. Eu vou avisar os meus irmãos. Sim, por favor. Avisem para ficarem sob alerta. Falarei da urgência do assunto, mas dependemos da ordem. O pergaminho tem que desaparecer. Então, não devemos estar com eles. Enquanto estivermos com o pergaminho, somos o foco. Mas, pai, somos fortes juntos e. Até que ponto? Somos fortes, sim, mas até que ponto? Eles podem vir em muitos. Você tem razão, pai. Vamos fazer isso. E assim foi feito. Comunicamos nossos irmãos e a ordem, que disponibilizou um jovem para vir até nós. Desembarcaria em 2 dias. E nós ficamos de acompanhar eles, junto com a ordem de BH do Sr. Erd, que já conhecíamos. E assim alguém falaria inglês. Os 2 dias que se seguiram foram tensos, porque o medo e a ansiedade de enviar o artefato para a ordem. E no terceiro dia, um carro preto grande estacionou na frente da casa. E desceram 4 homens. Um falava português, e sabíamos quem que era. Olá, sou Erd Álvares. O senhor deve ser Misael, correto? Sim, muito prazer, disse meu pai. Estes são Paulo, Gastor e o representante da ordem, Sr. Sebastian Trend. Ele quem veio buscar o artefato, em nome do seu pai e do seu avô, respectivamente, Eric e Júlio Trend. Muito prazer, senhores. Essa é minha filha Jennifer. E foi que notei que estavam todos me olhando, principalmente o príncipe da ordem, Sebastian Trend. Eram 5 homens, sendo 4 mais velhos, destacando o jovem príncipe lupino da ordem. E se não bastasse, os olhos verdes e profundos do rapaz, aliás, lindo rapaz, fixaram em mim. A cada respiração minha, a cada movimento meu, o jovem estava me acompanhando. Foi então que eu me senti uma presa. Filha, vou acompanhar eles e volto depois, confirmei com a cabeça, entrando em casa. Grupinho interessante desses lupinos. Juravam que eram de regiões diferentes. Por exemplo, o Paulo aparecia ser mexicano. Já o Gastor, poderia ser alemão, talvez? Enfim, Sr. Júlio Trent, interessante. Vou estudar mais sobre isso. Mas enfim, o artefato iria embora. Voltei à minha rotina, mergulhando nas minhas tarefas, e o dia passou rápido. No final do dia, quando estava terminando alguns docinhos, já com meia porta fechada, meu pai entrou na doceria, acompanhado dos homens de mais cedo.
Organizei rápido uma mesa e esperei os pedidos. Minhas duas funcionárias vieram ver os homens, que estavam entretidos conversando entre si. Sr. Eder estava traduzindo tudo o que os rapazes falavam em três línguas diferentes. Então eu estava certa. Logo, uma mulher chegou até a porta da doceria. Pediu permissão a mim para entrar e eu a concedi. Morgana era o nome dela, que se juntou aos homens e falaram animados. Desci fatias dos meus melhores doces, como se fosse uma degustação de casamento, e os homens ficaram deliciados com tudo que eu oferecia. Alguns tipos de cappuccinos, alguns tipos de cafés, alguns bolos do sul, tudo o que fazemos na confeitaria. Já era início da noite, quando meu pai disse: Filha, você tem docinhos personalizados? Ah, pai, eu tenho só das encomendas que eu vou entregar agora à noite. Você faz sempre alguns extras que sei. Traga algum para eles experimentarem, Jenny, por favor. Vou buscar. Pai, mas eu aviso que só tem 5. Virei as costas e voltei um segundo com os pratos e os docinhos. Aqui estão, pai. Meu pai pegou o prato e estendeu aos convidados comerem. E comeram com boca boa, mesmo depois de uma sessão de doces. E quando fui até a cozinha levar alguns pratos, senti o cheiro de madeira e me virei. Sebastian estava logo atrás de mim. E eu me assustei. Me desculpe, disse ele, me olhando no fundo dos olhos. Não quis te assustar. Tudo bem, não tem problema. Você cozinha muito bem, disse ele, com forte sotaque americano. E você fala muito bem a minha língua. Só um pouco, mas posso aprender. Eu sorri, me virando para a pia com a intenção de lavar a louça. E Sebastião se juntou a mim. Não precisa, eu disse a ele. Pode deixar que eu faço. Se eu te ajudar a lavar a louça, você terá mais tempo comigo, disse ele, com um jeito todo meigo de falar. E eu sorri. Vendo que ficamos meio em silêncio, ele puxou o assunto. São doces de casamento brasileiro? Sebastian disse. E eu sorri ao responder, sim. E você vai se casar? Esses doces não são para o meu casamento, se é o que você está tentando dizer. E eu sorri. Ah, disse ele, entendendo. E quando será o seu casamento? Ele perguntou. Ainda não sei. Depende do noivo. E quando o seu noivo quer se casar? Perguntou Sebastião. Primeiro eu preciso encontrar ele. Está desaparecido? Perguntou Sebastião. Não, eu não tenho namorado, respondi. Oh, por que não? Perguntou Sebastião. E eu me senti um pouco constrangida com tantas perguntas, mas achei se tratar de sua cultura e respondi: eu trabalho muito, não tenho tempo para distrações. Tentei ser o mais gentil possível na resposta, mas sem sucesso. Entendi. Namoro é uma distração para você? Perguntou ele. E notei então que ele estava me investigando. E resolvi virar a mesa, perguntando: sim. E aonde está a sua noiva? Perguntei. E ele sorriu. Estou falando com ela. Ela só não sabe disso, disse ele com sotaque americano carregado e um sorriso maroto nos rostos. E eu sorri. Poxa, eu sou brasileira. Eu sei lidar com cantadas das mais diversas possíveis. E eu respondi: entendi, espertinho. Quando você volta para sua terra? Eu posso não ir, respondeu ele. Tem que ir. E levar o pergaminho. Sim, verdade. Então, volto para ficar com você, disse ele. Terminei a louça, me virei para ele e disse: tá certo, Dom Juan. O que te faz pensar que eu estou interessada em você? Morgana disse. Morgana disse o quê?
que a menina que eu sonho é você. É, Dom Juan, essa é nova pra mim. Não sabia dessa piadinha. Parabéns. Falo sério, Jennifer. Eu sonho com você desde pequeno. Sabia que a encontraria na América do Sul. Só não sabia onde. Respirei fundo. Eram muitas informações numa mesma noite, numa mesma frase. Então eu disse: vá para sua casa. Trocamos contato. E se meu coração pedir, nos encontraremos. Mas, disse ele, pensando algum tempo e confirmando: está certo, faremos isso. Ele se aproximou, beijou meu rosto com carinho e saiu da minha cozinha e da minha confeitaria. E no dia seguinte era como se não tivesse vindo, como se ele não existisse. E segui minha vida. Dias depois, meu celular tocou. Eu tinha recebido uma mensagem de um número estranho. Então eu fui ler. Oi, linda noiva, como está? Cheguei em minha casa e falei de você para todos aqui. Estou com saudade. Beijos. ST. Sebastian Trend. Eu sorri. Já tinha recebido algumas cantadas, mas nunca de um estrangeiro. Enfim, os dias se passaram e as mensagens continuavam. Eu respondia, algumas rápido, outras depois de algum tempo. Mas foi então que eu soube se tratarem de um clã grande e antigo, que viviam em fazendas, em sua maioria. E grande parte desse clã estava concentrada na América do Norte. E sua mãe era uma feiticeira. Oh, oh. E que viu nosso casamento. Ela viu o nosso casamento. Minha nossa, nem eu sei, nem eu me via casada. Agora, por culpa de um artefato, eu estaria casada? Não. Aliás, ninguém soube ler o artefato e precisaram da minha irmã. Ou seja, eles voltariam para o Brasil. A cúpula Trent, segundo Basti. No dia combinado, o carro estacionou na frente da confeitaria e desceram três homens idênticos. O que definia a diferença entre eles era a idade. Eu sei que um era o mais velho, era o senhor Júlio. O mais velho, o segundo, eu achei ser irmão de Sebastião, mas era Eric, pai de Sebastião. Fechei as portas e ficamos do lado de dentro. Minha irmã começou a ler. Nasce o licantropo. Referências a homem-lobo aparecem nas obras filosóficas do antigo Heródoto, Pausânias e Plínio o Velho. Na mitologia grega, existe a história do rei Licão, da Arcádia, que fez Zeus comer as vísceras cozidas do próprio filho para puni-lo, e Deus o transformou em um lobisomem. É dele que vem o termo licantropia, a habilidade mágica de se transformar nessa criatura. Quase todas as culturas antigas tinham lendas que misturavam a um animal como se fosse uma forma de explicar, por exemplo, crimes violentos e surtos de fúria. Onde não havia lobos, o folclore envolvia outros predadores. Por exemplo, em países africanos, são comuns relatos de pessoas que viram hienas, crocodilos, leopardos, leões e panteras. Na China, os tigres. No Japão, as raposas. Na Rússia, ursos. O fato real é que, durante a Idade Média, corria o boato de seres da noite, na verdade, eram excomungados pela igreja. Mas nem sempre a habilidade de se transformar em lobo foi vista como uma maldição. Algumas narrativas da época afirmam que Deus até havia transmitido esse dom a alguns santos católicos, como São Tomás de Aquino e São Patrício. O padre que excomungava os fiéis de acordo com que possuíam dons
a igreja mantinha. Sim, esse padre é chamado Túlio Vicenza. A igreja excomungou muitas famílias de acordo com seus interesses financeiros. Excomungou e tomou posse dos seus bens. Com o tempo, o padre virou bispo, trazendo outro padre para sua antiga congregação. Um padre mais bondoso, que acolhia todos que precisavam. Os excomungados diminuíram, assim, a arrecadação da igreja diminuiu igualmente. Bispo Vicenzo cobrou do novo padre uma posição, e este disse que trabalhava para a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Bispo Vicenzo ordenou a execução imediata do padre, enforcado. E aconteceu no dia seguinte. O corpo do padre ficou pendurado por um dia e desapareceu sem explicações. Começaram então a ver uma fera à noite, rondando as ruas e fazendas da cidade. Os delinquentes sumiam. Logo a cidade tornou-se mais tranquila. O bispo era visitado pela criatura, que não o permitia entrar. Os bispos não saíam mais ao entardecer, nunca mais. E uma fera lupina aparecia todas as noites em sua sacada, sempre o observando, sempre esperando uma falha, uma brecha para entrar. Os anos foram se passando e o bispo começou a dar sinais de insanidade. Falava sozinho, dormia menos ou quase não dormia e, por deslize, deixou a janela aberta e a fera entrou. Não sobrou pedaço do bispo. A igreja abafou o caso e seguiram a vida. Mas o bispo deixou anotado em um pergaminho os nomes das vítimas que ele tinha excomungado da igreja e adquirido seus bens. E disse que foi avisado em sonho que as famílias dela teriam por direito o dom lupino, até a milésima geração. E cada geração seria mais forte que a anterior, assim como a lei de Darwin, uma geração mais evoluída que a outra. Foi a segunda vez que a minha irmã leu e foi a segunda vez que a sala foi em silêncio. Júlio gravou toda a leitura. Ele traduziria depois. E foi ele quem disse: Gostei. Onde será que está isso? Desde que esteja no Brasil, disse Herder, sorrindo. Mas por que só ela que lê? Perguntou Eric. Nesse instante, Morgana, que havia chego e ninguém tinha visto, disse: Essa menina lê porque ela é uma bruxa. Depois que ouviram sua voz, só nesse momento perceberam que Morgana estava ali. Morgana sempre foi assim, ela havia entrado nos lugares sem que ninguém visse. Bom, eu vi, mas acho que os homens entretidos não viram. Como sabe que ela é uma bruxa, meu amor? Disse Erd. Eu vejo a luz em volta dela, é roxa. Fale com ela sobre os livros que ela lê, sobre as dúvidas de vida que ela tem. Por isso, o pergaminho escolheu a ela. Ela tem que ir conosco, disse Júlio e Erd. Não posso. A minha vida é aqui. O artefato precisa sair daqui, o mais rápido possível. Estará protegido em uma galeria subterrânea, disse Júlio. Aqui também temos galeria subterrânea, disse Erd. Confirmo, disse Eric. Faremos o mais rápido possível a procura do artefato e deixaremos ele esquecido. E a reunião se estendeu por mais algum tempo. E fui saindo de fininho, junto com a minha irmã Lohane. E não sabíamos que estávamos sendo seguidos. E começamos a tagarelar. Que complicado isso, né? Eu disse, comentando com a Lohane, minha irmã. Mas em resposta, ouvi uma voz diferente da dela. Achei ótima a ideia, sinal que ficarei mais tempo aqui, em terras brasileiras, disse Sebastian.
Olhei assustada para Lohane, que estava rindo da situação, rindo do meu rostinho de vergonha. Então, Sebastian se apresentou. Eu sou Sebastian, da Ordem. Você é Lohane, irmã da minha princesa. Irmã de quem? Perguntou Lohane com voz de ironia. Ela não perdoou uma piada. Então ele disse: Irmã de minha princesa linda. Realmente ela é uma princesa, respondeu minha irmã. Minha companheira de vida, minha melhor amiga, disse Lohane, me olhando com carinho. E Sebastian sorriu. Juro por Deus, eu quase pus a mão na testa dela para saber se ela estava com febre. Lohane não é do tipo de irmã que fala essas coisas bonitinhas. Estava achando engraçado as investidas dele, mas não queria ser um divertimento de um homem. Nem tinha pensado ainda se me casaria, quanto mais ser paparicada por um gringo. A conversa se encerrou antes mesmo de acabar. Tinha meu negócio, queria ampliar para melhor atender os meus clientes e estava trabalhando nisso. Estava saindo quando Erd parou. Me vendo arrumar as mesas, ele disse: Vou pedir para o meu filho te ajudar a expandir. Ele entende bem de negócio. Ele vai te procurar. Ele chama Luiz. Obrigado, Sr. Erd. Ele cumprimentou com a cabeça e saiu junto com os demais. No dia seguinte, Luiz ligou e marcamos uma reunião, aqui mesmo, na confeitaria. Na hora marcada, parou um carro preto em frente à confeitaria e desceu um jovem, cerca de 24 anos, cabelos negros penteados para trás, olhos azuis penetrantes, sorriso tímido, estava de terno e gravata, com uma pasta preta na mão. Ao me ver, ele sorriu. Olá, você é a Jennifer? Disse ele me estendendo a mão. Eu sou o Luiz Álvares. Assim que segurei a mão daquele homem, uma corrente elétrica percorreu o meu corpo, sob o olhar atento e analítico dele. Ai, sim, eu sou Jennifer. Disse mais em um sussurro do que uma voz normal. Você está bem? Perguntou ele, o que me faz sentir ainda mais vergonha. Sim, obrigado. Vamos entrar. Ouvintes, por fora eu estava normal, sorrindo, atendendo, brincando, mas por dentro, eu queria beijar os lábios desse homem. E mais, como pode isso? Acabei de conhecer esse homem. Até minutos antes, eu pensava em ser a solteirona da família. E isso mudou. Mudou tudo quando eu vi aquele homem ali na minha frente. E agora, eu queria ele. Convidei ele para o meu escritório e nos acomodamos na pequena sala climatizada. Pois bem, Jennifer, meu pai pediu para te ajudar, mas pelo que eu vi, não vai precisar de muito da minha ajuda, não. Mas ainda assim, precisa muita coisa para mudar? Perguntei com certo receio. Sim, respondeu ele sorrindo. Busquei pelas redes sociais sua confeitaria e não achei. Poderíamos aumentar as entregas. O que acha? É, pode ser. Gostei da ideia. Gostou mesmo? Perguntou ele, me analisando. Sim, nos organizamos direitinho, conseguiremos atender por entrega. E o que mais preciso mudar? Luiz olhou ao redor, observando uma prateleira onde tinha alguns prêmios de melhores do ano, por 3 anos consecutivos. Então, ele pegou um papel em sua maleta e me estendeu. Esse seria nosso plano de ação. Pode analisar, por favor? Peguei a folha de sua mão, encostando novamente meus dedos em sua mão, de leve. Eu juro que foi sem querer. E mais uma vez uma corrente elétrica percorreu meu corpo. Peguei o papel ainda tremendo, devido à emoção que eu estava sentindo. Mas o que está vindo comigo, pensei. Por mais que eu goste de docinhos delicados, não sou exatamente considerada delicada, muito menos romântica. Nunca me interessei por um rapaz na minha vida.
Nem por meninas, sinto muito. Nunca achei interesse romântico por ninguém até agora. Uma gota de suor percorreu minha têmpora, mesmo estando em uma sala climatizada a 16 graus. Você está bem? Quer um pouco de água? Perguntou Luiz, e minha bochecha queimou de vergonha. Eu estou bem, obrigado. Posso retornar com a resposta depois? Perguntei a Luiz, e vi seu rosto em dúvida. Eu estou te incomodando? Perguntou Luiz com muita educação. E a minha situação ficou ainda pior. Meu rosto estava ainda mais quente, se é que é possível. Não, não, não. Você não está me incomodando, me desculpa. Tem razão. Leia agora, num minuto. Peguei o papel e comecei a ler em voz alta, para ver se conseguia algum conhecimento através da audição, já que os meus olhos teimavam em olhar aqueles olhos azuis profundos. Terminado de ler, gostei da proposta de ajuda e disse: adorei a ideia. Nada algum como alguém de fora para ver o que erramos ou o que podemos melhorar. Eu disse sorrindo, mas evitando o contato físico. Estava apenas o contato visual. Luiz sorriu e disse: sim, vamos amanhã na agência de marketing e faremos uma reunião com você online mesmo. O que acha? Perfeito. Assim agilizo o pessoal aqui, disse, mas pensei que não teríamos contato físico. Certo. Só vou perder esse cheirinho delicioso, disse Luiz, abrindo ainda mais o sorriso. O quê? Disse com meu coração na garganta. Sim, esse cheiro delicioso de cookie, disse ele. E meu coração teve uma rachadura. Achei que ele estava falando do meu cheiro. Afinal de contas, ele é um lupino. Levantei, fui até a cozinha, separei uma latinha, coloquei alguns cookies, coloquei um laço, como sempre fazia, e entreguei ao Luiz, como agradecimento à ajuda que me dava, evitando contato físico. Nos despedimos com a intenção de nos vermos virtualmente em uma reunião online com a agência de marketing. No dia seguinte, na hora marcada, Luiz me mandou pelo celular um link de reunião. Estava penteada, com batom nude na boca, com a melhor roupa que eu poderia, sentei na minha sala, respirei fundo e entrei pelo link na reunião. Assim que abriu a tela, apareceram Luiz e uma linda moça. Olá, sou Jennifer. Oi, eu sou Ava, tudo bem? Tudo bem, Ava, muito prazer. Podemos começar a reunião, Jennifer? Claro! E então ela compartilhou a tela, mostrou alguns gráficos, explicou sobre a importância de anunciar em redes sociais, a forma correta de anunciar, o que devemos ou não postar em redes sociais, enfim. No final da reunião, Luiz finalmente falou alguma coisa. Jennifer, a Ava cuida da agência de marketing e vai te ajudar quanto a isso, a pedido de Ed e meu, disse ele sorrindo. Muito obrigado, não sei como agradecer. E foi a Ava quem respondeu. Ah, pode mandar aqueles cookies deliciosos que você mandou pro meu pai? Um soco no estômago não doeria tanto assim. Ela, essa moça linda, era filha dele. Procurei ser o mais normal possível. Que bom que gostou. Mando mais entregar para vocês. Só mandar o endereço. Mando sim. Meus irmãos e eu adoramos. Irmãos. Ela disse irmãos. Ele tinha mais de um filho. Mas como? Ava parecia ter uns 18 anos. Ah, tudo bem, Luiz chutando alto uns 30. Impossível isso. Deixa de ser pidona. Jennifer faz negócios. Esses produtos são vendidos, não são dados, disse Luiz. Não, não se preocupe, eu envio sim, respondi. E ela vai pagar, Jennifer, tenha certeza disso, disse Luiz. E o tempo da reunião acabou. E a tela se apagou. E nos dias que se seguiram,
Luiz cuidou da minha documentação e Ava cuidou da parte de marketing da confeitaria. E fomos crescendo. Em 6 meses, eu já estava em BH, alugando um ponto para abrirmos a terceira filial da Jenny's Cake. Exatamente, a Jenny's Cake. E fazia 6 meses que eu falava muito com a Ava, toda semana, eu diria. Mas com o Luiz, quase não falava. E eu evitei pensar nele. Uhum, pura mentira. Pensava nele o tempo todo. Sempre pensava em como pode levar um choque elétrico sem estar ao menos conectado a uma tomada. O fato era que estava na cidade onde ele morava, mas não tinha intenção de ver ele. Juro que eu não tinha. Assim que fechei contrato com o aluguel do ponto, organizei algumas coisas para começarmos o mais rápido possível. A Ava pediu para ficar na casa dela, mas a casa dela era a casa de Luiz. Então, queria um Airbnb. Verifiquei um endereço próximo do local do imóvel que eu aluguei e fiquei lá. Estaria 2 meses fora do Paraná, organizando as coisas para a grande inauguração. Acordava cedo, tomava um café com um pão de queijo no posto de gasolina próximo e parava de trabalhar só à noite. De portas fechadas, trabalhava com as futuras funcionárias por muito tempo, até que ouvi a porta se abrindo. Quando eu me virei para ver quem era, quase soltei no chão o vaso de louça que estava carregando. Se ele não fosse rápido, feito um lupino, eu teria derrubado o vaso. Peguei, disse Luiz, com o vaso na mão. Obrigada. Eu disse baixinho. Vamos almoçar. Fecha aí, libera eles para o almoço. Mas não aceito negativa. Não hoje. Vamos. Ele pegou a minha mão, levando para o lado de fora da futura loja. Ao sairmos, lhe dei, olhei bem a minha roupa, toda suja, e me envergonhei. Você está linda, disse Luiz. Estou nada. Olha para mim toda suja. Para mim, você está linda. Mas se quiser, eu te levo até seu apartamento e você troca de roupa. Não, não precisa. Se vamos almoçar aqui na esquininha, ele sorriu. Entrei no seu carro e ele dirigiu pela cidade, até chegar num lindo restaurante de esquina. Assim que entrei, vi vários olhos azuis me olhando curiosos. Jennifer, esta é a minha família. Eu corri os olhos e reconheci Ava, que veio me abraçar assim que viu. Jenny, que bom que você veio. Como meu pai conseguiu tirar você de lá? Ele disse que ia ser só no almoço. Ava me apresentou as pessoas. 3 me chamaram a atenção e eram ciganas: Natasha, Neon e Esmeralda. Depois chegou a quarta, a Cecília, e fiquei conversando com elas. Natasha me disse que seu filho Juan estava nos Estados Unidos. Provavelmente era amigo de Sebastian, que aliás estava sumido. Nunca mais o vi. Uma mesa grande foi organizada e todos se sentaram. Tentei sentar ao lado de Ava, mas me colocaram lado a lado com Luiz. Eu não sabia se queria correr de lá ou se queria beijar Luiz. As conversas corriam soltas e animadas. Se não fosse a proximidade com Luiz, eu estaria muito feliz. Ou não. Mas ele estava ali, ao meu lado. Quando vi um cupcake com uma vela sendo trazida até Luiz. Só nesse momento eu entendi o motivo da reunião. Era aniversário dele. Por que ele não me disse? Sr. Erd observava todos. Ele e sua esposa Morgana, que parecia mais nova que ele. Assim que ela se aproximou de mim, me abraçou e disse ao meu ouvido: Diga a ele o que você sente. Fechei os olhos. Eu choraria se não tivesse na minha frente todo mundo. E ela continuou: Ele sente solidão. Ele tem muitas perguntas internas. E as respostas você tem. Baixei a cabeça.
E mais uma vez eu me silenciei. Ela então, com a voz da minha mãe, disse: Se não for com você, não será com ninguém. Abri os olhos, encarando-a. Recebi um sorriso em resposta. Pense nisso. Tome a sua decisão pelos dois. E ela saiu. As pessoas estavam se despedindo. Um a um foi saindo. E foi então que entendi. Estava ali me passando por sua companhia, por sua companheira, por sua namorada. E eu sorri. Ele era pior que eu. Assim que entramos no carro, perguntei: O que foi isso? Ele sorriu e disse: Foi o meu aniversário. Por que não me disse? Eu faria um bolo tamanho satisfatório e ano que vem você faz. E ele sorriu. Quantos anos você está fazendo hoje? Eu perguntei. Com medo da resposta, mas perguntei. E ele disse: 40. Hoje eu faço 40 anos. Foi então que me sentei na frente, virada para ele. Você tem 40 anos? Eu achei que tivesse uns 25. Você achou mesmo? Disse ele sorrindo. Sim, estou chocada. Chocada positiva ou negativamente? Você é muito conservado, mas não está no âmbito de namorar alguém mais jovem. Não estou? Perguntou ele. Não vi sua esposa na festa. São separados? Ele silenciou e disse: Vamos tomar um café? Assim conto minha história. Vamos sim. Já mando mensagem dispensando o pessoal do dia hoje. E ele sorriu. Enquanto do Luiz dirigia, eu mandava mensagens aos funcionários, para eles dispensando eles o restante do dia. Luiz dirigiu até uma grande confeitaria, e seria ótimo experimentar novos doces. Assim que Luiz estacionou, saímos e ele escolheu uma mesa no canto. Pedimos café e alguns doces. Assim que a garçonete saiu, ele recostou na cadeira e começou a contar. Me casei antes dos 18 anos, porque minha namorada engravidou. Eu a amava, não estou reclamando disso. E filhos são bênçãos em nossas vidas. Mas, assim que a avó nasceu, minha esposa se tornou distante. Graças a Deus eu tinha os meus pais próximos a mim, porque me ajudavam demais com a criação das crianças. Minha esposa estava sempre trancada, sempre isolada, sempre de mau humor. O médico disse mil coisas, que ela tinha depressão pós-parto, ou que ela queria uma vida solteira, enfim. Aceitei a escolha dela. Dormíamos em quartos separados. Quando Ava, a mais nova, tinha 12 anos, nos reuníamos na mesa da cozinha para tomar café, como todas as semanas, todos os dias. E senti imediatamente o cheiro de putrefação, o cheiro inicial de putrefação. Corri para o quarto em que minha esposa dormia e seu corpo estava ali, sem vida. Ela mesma havia provocado isso. Ava tinha 12 anos, eu disse. Quanto tempo faz isso? Hoje Ava tem 20 anos. Pelo menos ela é mais nova do que eu, comentei baixinho. Eu vi sua idade, eu não vou perguntar. Mas querendo ou não, hoje você foi a minha namorada. E eu sorri. Eles indicam você para outro relacionamento? Perguntei. E ele respondeu: sim e não. Sim, porque sabem que eu preciso de alguém, mas não porque eles sabem que eu tenho meu próprio tempo. Entendi. Todo mundo tem seu tempo. Enquanto isso, eu posso ser sua namorada fake, disse sorrindo. E ele se manteve calado, me observando. Eu ia dizer algo mais, mas a garçonete chegou com o nosso pedido. Ele me serviu e ajeitou os pratos de doce na mesa. Pedi 2 colheres para cada doce, uma para mim e uma para ele. Assim comeríamos juntos. E foi bem isso, menu degustação. Experimentamos doces, um por um, juntos, fazendo comentários positivos. Luiz foi se aproximando de mim e só notei quando nossas pernas se tocaram e eu paralisei.
Se eu me virasse para ele frente a frente, estaríamos muito próximos de nos beijarmos. Vendo que eu não me virei, Luiz disse: Jennifer, obrigada pela companhia. Cheguei a sentir o hálito dele em minha pele. E não suportei mais. Me virei, frente a frente com Luiz. Ele me olhou nos olhos, arrumando com a mão meus cabelos que caíam sobre meu rosto. Você é linda, disse ele. Eu sorri, maliciosamente. E ele me achava linda. E ele continuou. Eu quero te beijar, disse ele. Abri os lábios, fazendo um convite silencioso. Luiz soltou um gemido que refletiu no meu baixo ventre, e ele se aproximou devagar dos meus lábios. E nos beijamos. O beijo era doce, suave, romântico. Ele se aproximou ainda mais de mim e o beijo ficou ainda mais profundo. E eu gemi. E foi o gatilho para o beijo ficar ardente, luxurioso e delicioso. Com muita dificuldade de nos afastarmos, e quando nossas bocas se separaram, nossas testas estavam grudadas, procurando o ar que nos faltava. Quando Luiz conseguiu pronunciar palavras, ele disse: Jennifer, namora comigo, disse ele, com o rosto grudado em mim, esperando uma negativa. Parece que já namoramos, disse rindo. Pelo que eu entendi, e toda a sua família começamos hoje. Espero que não se importe, mas sim, você foi minha namorada fake hoje, durante meu aniversário. Mas eu quero que seja real, Luiz. Você é prejudicial à minha sanidade. Eu não posso tocar em você que eu sinto ondas elétricas percorrendo meu corpo. Luiz me puxou para mais um beijo, e ainda mais profundo e insano. Você é feita para mim, disse Luiz. Quero estar com você, quero fazer parte da sua vida. Me deixa, sim, disse com lágrimas nos olhos. Naquela noite, Luiz me levou até a sua casa, que estava vazia. O fogo que queimava dentro de mim, que me fazia boba, perdi a racionalidade. E com minha aprovação tivemos a noite íntima mais linda de toda a minha vida. Eu chorava, não sabia se era dor ou prazer. Foi incrível, sublime. Abraçados na cama, ainda trocando beijos, Luiz me disse: Jennifer, me desculpa. Eu não consegui segurar. Não se preocupe. Na verdade, eu acho que nem eu, respondi. E o que faremos agora? Venha morar comigo. Falaremos com seus pais. Tornaremos oficial nossa união. Você está falando sério? Eu perguntei. Ele me virou de frente a ele e disse: Sim, eu falo sério. Quero estar com você. Quase pedi para ele me beliscar. Parecia um sonho. Luiz me levou até meu apartamento, peguei as minhas coisas e me mudei para sua casa. E a partir daí, nunca mais nos afastamos. Sobre a diferença de idade, para nós, é apenas um número. Luiz me ajudou em cada nova loja que abri e cresci muito como confeiteira, como pessoa, como mulher. Hoje são mais de 50 lojas pelo Brasil. O ruim é que vivíamos longe dos meus pais e irmãos, mas tudo se ajeita. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ouvir a minha história. Deixa seu like, deixa seu comentário, vamos ajudar esse canal. Beijo para vocês.